E aqui prova, no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E aí o que nós aprendemos aqui? A incrível e poderosa presença de Deus é o melhor que nós podemos ter. Em todas essas adversidades, em todas essas situações da vida, e é verdade, por isso nós temos que ser honestos com as pessoas e não os enganá-las, não mentir para elas, não iludi-las, como certos evangelhos que até a Bíblia vai apontar que o próprio Jesus disse, alguns me honram com as bocas, com os lábios, não com o coração. Por isso que eu acredito, e segundo vendo os textos, o maior desafio para nós em 2023, esse que é um ano que está se iniciando, tem 11 meses para frente ainda, o maior desafio para nós é amar a Deus de todo o nosso coração, crendo que em toda circunstância, favorável ou desfavorável, em qualquer momento nós podemos desfrutar dessa presença, ser acolhido, ser abraçado, o Senhor que enxuga as nossas lágrimas, sente a nossa dor, percebe o nosso caminhar, nota a nossa vida, fita os olhos em nós. Como eu disse, lamento em dizer, nem todos os planos materiais são planos de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente organizada, um povo atuante, um povo cheio de serviço, mas faltava amor naquela igreja. E aos olhos do homem, uma igreja bem estruturada, rica, bancos de couro, som, isso não é, aos olhos de Deus, sinônimo de prosperidade de Deus, pode ser prosperidade dos homens. O olhar de Deus para nós não está preocupado com aquilo que nós muitas vezes nos preocupamos, com a aparência. O que Deus está preocupado é com a nossa realidade interior, não com a aparência externa. É por isso que nesse momento, eles tiveram a oportunidade de ir na alta madrugada, no momento que talvez ninguém poderia fazer nada por ele, nem o mais experiente pescador. Eles receberam alguém que já só pela pessoa de Jesus já era o suficiente, mas ele, na demonstração de que ele tem o controle sobre todas as coisas, ele veio sobre as águas. E aí, querido, a gente já viu, eu estava ali atrás da Fiat, e veio um rio, e eu fiquei ali olhando em coisa de segundos, em poucos minutos, pensei em vir correndo, digo, gente, mas está muito forte, e eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, estava com um pouco de alguns documentos e tal, ainda fiquei pensando, se essa chuva, essas nuvens, em tão pouco tempo, me preocupou e me assustou, imagina o mar da vida, cheio de situações perigosas, adversas, maiores do que eu, se eu não tenho Jesus na minha vida. E imediatamente, Jesus estendeu a mão, no versículo 31 vai dizer isso, e imediatamente, quando Pedro, ao temer, porque, o que ele fez? Olhou para o vento, e aí, querido, nessa presença santa, que nós temos o privilégio de desfrutar pela bondade de Deus, pelo seu plano que nos redimiu, no lugar de olhar para o vento, não de forma alienada, nós não vamos dizer, não vou querer ignorar o problema, não, mas aqui tem um ensinamento, não olhe para o vento, porque você tem alguém mais forte, mais poderoso que o vento para olhar. Não desvie seu olhar de Jesus. Não se distraia, ainda que a situação seja aterrorizante. Mas lembre-se que existe um Deus Todo-Poderoso que você pode se esconder nele, ser guardado por ele, ocultado do mal. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, por isso que esse evangelho puro, verdadeiro, deve ser pregado, para não mentir para as pessoas, como hoje a gente vê. Por isso que nesse tempo é um tempo de redirecionamento da igreja.
nesse tempo de repensar, porque muitas pessoas foram iludidas, enganadas, e cabe a nós. São os nossos irmãos também, muitas vezes, talvez honestamente enganado, ou malandramente enganado, não sei, não estou aqui para julgar, mas o que cabe a nós, seguindo esta palavra, é pregar a verdade. Olha, querida, Deus não vai resolver todos os seus problemas da humanidade, mas o principal, Ele já fez por você. Ele te resgatou, perdoou teus pecados, te salvou, e você tem a oportunidade de morar com Ele a vida eterna. Então, esse é a melhor que nós podemos receber. E nós tivemos aqui, quando Ele se apresenta para os discípulos naquela situação, podia nadar o que fosse, podia ser o Iron Man, podia Pedro, quem fosse ali, não adianta nada a sua habilidade, sua capacidade, sua força. Tem situações na vida que é muito maior que nós. Por isso que é mais sábio aquele que busca o Senhor do que acreditar na sabedoria, na perspicácia, naquilo que acha que a sua habilidade resolve. Talvez esse também seja um dos nossos desafios, mostrar para as pessoas que nós estamos aqui para que a gente possa auxiliá-los no sentido de enxergar, de olhar para Jesus, não achando que é uma religião, não achando que é mais uma igreja. Por isso que o desafio é que eles vejam essa pregação em nós, senão a gente vai ficar não só na filosofia das ideias, de pregar, de conhecimento tal, e ficar na ideia de teórica, de que a gente, alguns até nos reconhecem, eles são da fé, né, são religiosos, né, vão na igreja. Não é só isso. Nós precisamos não negar às pessoas a oportunidade de ele estar na presença de Deus. E se a gente tratá-los como aquelas pessoas que buscam só por questões de interesses, principalmente materiais, nós estamos sendo desonestos com eles. Digo, olha, a minha situação pode não ser a melhor financeira, mas eu tenho Deus na minha vida, e isso é o suficiente. Eu tenho o Senhor para me guardar, para me guiar, e isso é o suficiente. Eu sei que não são fáceis, muitas vezes, dificuldades, às vezes a comparação, mas nós não precisamos nos compararmos com ninguém. Nós precisamos acreditar que estamos diante de um Deus vivo, poderoso, misericordioso e bom, e que não tem nada que impeça o seu agir